Há alguns anos atrás eu tomei uma decisão na minha vida que mudou completamente o rumo dela. E não, eu não iniciei nenhum tipo de empreendimento, eu não ganhei na loteria, não comecei um negócio, eu apenas resolvi estudar. E para mim foi muito difícil esse momento, porque eu até então nunca tive essa paixão por estudar. Desde criança nunca gostei muito de estudar, nunca fui aquela pessoa que tirava as melhores notas na escola. Eu percebi que uma das possibilidades de uma engrenagem social, algum tipo de estabilidade financeira, o caminho talvez seria através dos estudos. E se você hoje está um pouco perdido, se sente indeciso em qual decisão tomar, se é melhor, é uma boa opção não estudar, fazer uma faculdade, eu quero poder conversar, te dar algumas dicas aqui através desse vídeo. Hoje eu tenho 25 anos, sou formado em Direito pela Universidade do Estado de Minas Gerais, tenho muito orgulho disso. Para mim era um pouco inviável conseguir uma coisa dessa, mas aos meus 18 anos eu resolvi estudar e prometi para mim que eu mudaria a minha vida através dos estudos. Até então eu só jogava futebol. E eu joguei federado, joguei campeonato mineiro, joguei campeonato paulista. Nunca joguei em time grande, sempre em clubes menores, mas participava dos campeonatos, até conseguia jogar bem, mas um garoto franzino do interior de Minas Gerais talvez não fosse aquilo que Deus teria para mim na minha vida. Então muitas outras coisas foram acontecendo e eu previ que talvez através dos estudos eu conseguisse algum tipo de alavancagem social. E eu sei, eu já te adianto, que o estudo aqui não vai te deixar rico, mas sem estudar, as suas chances e possibilidades de se tornar um rico vão ser drasticamente reduzidas. Então hoje eu defendo sim que o estudo é muito importante na vida da pessoa e não precisa ser especificamente um estudo de faculdade, um estudo de ensino fundamental, um ensino médio. Você pode estudar marketing digital, você pode estudar algum negócio da internet, você pode estudar moda, você pode estudar música, tantas outras coisas, mas é fundamental que você consiga estudar. Caso contrário, é muito provável que você vai exercer algum tipo de serviço que não exija tanto o seu intelecto, mas sim da sua força bruta. Então eu te daria assim essa dica de estudar algum tipo de, independentemente qual que seja a área, estude um pouco, tente se perfeccionalizar em alguma área, ficar melhor, porque hoje em dia no mundo sempre vão existir muitas pessoas que fazem aquilo que você quer fazer, mas o que vai te diferenciar de verdade é a sua mão de obra qualificada. Então é isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo. Eu que sou um rapaz do interior de Minas Gerais, eu percebi que as oportunidades não eram as mesmas para pessoas que já estavam numa capital, já estavam em cidade maior, e até mesmo por vir de uma família humilde, também as oportunidades acabavam ser bem escassas. Então eu previ que talvez estudando eu conseguisse algum tipo de networking, seja em algum tipo de trabalho que eu fosse exercer. E os estudos não é de uma vez que você vai conseguir sentar na frente de um computador e passar tantas e tantas horas estudando. Mas conforme o tempo vai passando, você vai percebendo que está te fazendo bem, você está adquirindo mais informações e você vai percebendo que o conhecimento é uma coisa que o mundo nunca vai poder te tirar. E você não é tão burro que não consiga ensinar alguém, e também você não é tão inteligente ao ponto de que você não tenha nada a aprender, porque há uma quantidade infinita de coisas a serem aprendidas ao longo da nossa vida. Então, através dos estudos, isso possa te fortalecer de diversas formas, diversas áreas da sua vida. E aqui para mim no YouTube tem sido muito bacana, porque eu acho que é uma oportunidade da gente se aproximar de mais pessoas, conhecer novas pessoas, aumentar o nosso alcance. Para mim tem sido super satisfatório ter vindo parar aqui. Talvez a gente possa ajudar alguma outra pessoa que esteja um pouco perdido. E esse aqui é o meu cantinho, meu espaço onde eu tenho passado muitas horas dos meus dias. Claro, enquanto eu não estou trabalhando, né? Mas eu montei esse office aqui há alguns anos atrás e não estava nessa cidade, estava lá na cidade onde eu concluí a minha graduação. Então foi aqui que eu passei a maior parte do tempo da minha vida aí dos últimos anos. Fui montando aos poucos. Esse computador já é o segundo, eu troquei por um melhor, porque eu acho que é muito importante. Também tem hoje um teclado, um mouse sem fio, uma caixinha de som muito útil. Tenho aqui meu material, um pouquinho dos meus materiais de estudo, algumas canetas para marcações. Eu que hoje estudo para concursos públicos, decidi focar na área de
tribunais, eu que sou formado em Direito, ainda na minha graduação eu acabei conhecendo o concurso público. Então eu vi como uma porta de entrada para uma estabilidade financeira. É o meu objetivo hoje, eu já tenho algumas aprovações, das quais eu tenho muito orgulho, ainda continuo estudando, porque o estudo me fez bem, apesar de diversas vezes ficar ansioso, ficar um pouco mais estressado, porque por mais que chegamos a estudar muito, alguns resultados não saem conforme o nosso esperado e tá tudo bem. Um ponto principal da minha vida eu acho que foi ter montado um local confortável. Tenho essa cadeira aqui também que eu comprei, tem todo esse material aqui para estudos, tem algumas coisas dentro das gavetas aqui também, materiais, e tem sido aqui, nesse local, onde eu acho que começou a mudança da minha vida. Tenho muito orgulho disso e espero cada vez mais me orgulhar. Talvez se eu tivesse nascido em um país diferente, com oportunidades diversas, né? Talvez o melhor fosse empreender, iniciar algum tipo de negócio. Se tivesse nascido nos Estados Unidos ou na Europa, ali na Suíça, uma Inglaterra, um país mais desenvolvido, eu teria outras possibilidades. Mas como eu nasci no Brasil, país que eu amo muito, mas é um país emergente ainda, né? Desenvolvimento, eu vi que os estudos eram uma porta de entrada muito mais acessível, digamos assim. E eu consegui acessar uma universidade pública, eu não paguei, eu fiz um curso excelente, que é de Direito, e hoje eu estudo para concursos, né? Tem as aprovações em tribunais, os quais vão me dar uma estabilidade financeira com salários acima do padrão médio do Brasil, porque tendo em vista aí que, sei lá, 80% da população brasileira vive ali com 2, 3 salários mínimos, então um salário acima disso eu acho que já consegue mudar a vida de uma pessoa. E eu que não tenho filhos, não tenho namorado, não tenho nenhum tipo de conta, sou muito controlado financeiramente, tenho vontade de falar um pouco sobre finanças aqui no meu canal também, sobre pretensões e investimentos. Eu que também sou um emergente aí nesse âmbito de finanças, estou aprendendo ainda, estou tentando me desenvolver. Conforme o tempo vai passando, a gente vai melhorando em diversas áreas da minha vida. E eu percebi que os estudos ele acabou mudando para melhor muitos setores da minha vida, com mais organização em relação ao horário, a comportamento, a ter mais consistência em algumas coisas. Então, durante muito tempo, eu consegui estudar por vários dias seguidos, meses eu diria, e me fez bem, eu imagino, pelo menos, para ter mais, melhorar a rotina, saber o horário que eu tenho que dormir, porque eu tenho que acordar mais cedo para estudar no dia seguinte. Então, isso me fez melhorar bastante, e por isso que eu resolvi compartilhar. Talvez você esteja aí, se vale a pena estudar ou não, e eu te faria uma pergunta: você é pobre? Se sim, talvez os estudos sejam uma porta de entrada para uma vida melhor. Não precisa ser concurso público, como eu já disse, não precisa ser para uma faculdade, mas tente estudar aquilo que você gosta, porque isso pode te abrir várias outras portas futuramente. E assim como eu estou começando aqui no YouTube, todo mundo começou pequeno, todo mundo começou de baixo e foi melhorando conforme o tempo foi passando, porque para ser grande, primeiro a gente tem que começar pequeno. Ainda mais nós, pessoas que saem de tão baixo, pessoas simples, de família humilde, que não tem sobrenome, né? A gente não tem uma família rica, a gente advém de coisas simples, de um mundo simples, e está tentando alcançar seu espaço de forma meritocrática. E não, eu ainda não alcancei o meu objetivo final, eu ainda estou em desenvolvimento, digamos assim, eu ainda não fui nomeado, mas eu aguardo futuras nomeações possíveis, os concursos que eu fui passado. Eu não sei se com a nomeação vou continuar estudando para concursos, mas meu objetivo era estudar até ser nomeado, o que eu ainda sigo fazendo. Não sou uma pessoa de sucesso ainda, mas eu tenho certeza cada vez mais que a decisão que eu tomei alguns anos atrás de iniciar os estudos, ela mudou a minha vida e mudou para melhor. Eu me tornei uma pessoa melhor, eu saía bastante, hoje já não saio tanto. A gente acaba afastando de algumas pessoas de forma automática, eu acho que é natural. Afasta de coisas ruins também e a gente vai melhorando no âmbito familiar, profissional, espiritual também. Fica aí o vídeo, conselho para você sobre os estudos, que eu vejo que hoje melhorou bastante a minha vida em diversos aspectos. Claro, não tem nada perfeito, não. Eu passo por muitas dificuldades, tive ansiedade diversas vezes, alguns burnouts também ao longo desses estudos, devido ao fato da autocobrança, de achar que eu sempre posso fazer mais e que eu tenho que estar sempre produzindo. Afinal, nós vivemos numa sociedade super acelerada, né? Que hoje em dia parece que se você está parado, você está perdendo tempo, mas na verdade não é bem assim, porque o descanso,
tanto físico como mental, ele é fundamental para o nosso desenvolvimento. Fica a dica